Bom, pessoal, dando continuidade, então vamos falar sobre potencial de velocidade. Existe uma identidade vetorial muito interessante que diz que um vetor com rotacional nulo deve ser o gradiente de uma função escalar. Bom, matematicamente, isso nada mais é do que se nós dizermos que o curl de um vetor é igual a zero. Ou seja, se nós pensarmos nesse vetor como sendo o nosso vetor velocidade, nossa variável de interesse, nós estamos dizendo que nabla vetorial v igual a zero. Isso seria um vetor com rotacional nulo, lembrando lá o rotacional seria meio disso, isso daqui seria vorticidade, tá? Esse fator meio aqui não vai modificar nada. Então nós temos que nabla vetorial v igual a zero. Se isso acontece, ou seja, se o escoamento é irrotacional, se o rotacional dele é nulo, então existe uma identidade vetorial que diz que esse vetor deve ser o gradiente de uma função escalar. Ou seja, nós vamos ter que nabla vetorial nabla φ é igual a zero. Em outras palavras, o nosso vetor velocidade, caso o escoamento seja irrotacional, pode ser escrito como sendo nabla φ, o gradiente de φ, onde φ é uma função escalar. Tá? Então, se V é um V de x, y, z e t, nós podemos definir que φ também vai ser função das mesmas variáveis. Então ela vai ser chamada de função potencial de velocidade. Veja que isso daqui tem uma ligação muito forte com o escoamento de fluidos ideais ou escoamento de um fluido invíscido, escoamento de um fluido incompressível e invíscido. Tá? Viscosidade nula. Por quê? Quem causa o efeito de rotação no fluido vai ser a tensão cisalhante. Tensões principais, tá? E a ação de força de campo não vai causar a rotação no elemento de fluido. Quem vai causar esse efeito de rotação vai ser a tensão cisalhante. A tensão cisalhante está diretamente relacionada com a viscosidade. Tá? Então, se considerar um fluido ideal, um fluido sem viscosidade, o efeito da tensão cisalhante desaparece e nós estaremos trabalhando com um escoamento irrotacional. É a única forma de se ter um escoamento irrotacional? Não, existem várias outras formas. No entanto, eu estou só relacionando isso daqui com a teoria de escoamento potencial ou escoamento ideal. Tá? Relembrando o que vocês viram lá em Mecânica dos Fluidos 1. Bom, então olha que interessante, se V é igual a nabla φ, nós sabemos que nabla φ nada mais vai ser do que del φ del x mais del φ
del y mais del φ del z. Bom, mas nós estamos assumindo que isso é o gradiente de um escalar, então isso vai nos dar uma função vetorial. E aí nós podemos escrever como sendo nabla φ igual a del φ del x em i, mais del φ del y em j, mais del φ del k em z. Olha, mas o nosso vetor velocidade, nós escrevemos ele como sendo u na direção i, mais v na direção j, mais w na direção k. Então nós podemos realizar uma comparação dessas duas equações, concluindo aqui algo bem óbvio, que então u nada mais é do que del φ del x, v nada mais é do que del φ del y e w nada mais é do que del φ del z. Então observa, a função potencial de velocidade ela vai ser uma função complementar, tá, à função corrente. No entanto, o potencial de velocidade existe para escoamento tridimensional, enquanto a função corrente vai existir somente para escoamentos bidimensionais. Bom, um outro ponto que nós podemos abordar é se V é igual a nabla φ, para um escoamento incompressível, nós sabemos que, vou fazer isso do outro lado, a equação da continuidade pode ser escrita simplesmente como nabla V igual a zero, mas o V nada mais é do que nabla φ, consequentemente nabla φ é igual a zero. Então, para um escoamento irrotacional e incompressível, nós temos que nabla 2φ é igual a zero. E isso daqui nada mais é do que a chamada equação de Laplace. Ou seja, a equação da continuidade para um escoamento incompressível e rotacional pode ser escrita como sendo uma equação de Laplace, em termos do potencial de velocidade. Tá? Abrindo esse termo, nabla 2φ nada mais é do que del 2φ del x2 mais del 2φ del y2 mais del 2φ del z2. Nós estaríamos colocando isso daqui como sendo simplesmente o divergente de um gradiente de uma função escalar. Vantagem disso daqui, tá? Se utilizar ou se trabalhar com a equação de Laplace. Ela é uma equação linear. Ah, mas está aparecendo um termo quadrático aqui. Não, isso daqui é a ordem da derivada parcial, tá? Lembrando, esse termo todo é linear. Se nós tivermos algum termo do tipo, por exemplo, u del x, aqui seria um termo não linear. Da forma como está aqui, isso daqui é linear. Se é linear, ele assume ou admite superposição. Tá? Então eu posso trabalhar um escoamento com diferentes formas, diferentes partes do mesmo, e depois fazer uma superposição das respostas obtidas para obter uma resposta mais geral, que é a base da teoria de escoamento potencial, muito utilizado para aerodinâmica e muito utilizado também em CFD para complementação
diríamos, de um campo vetorial que você está resolvendo, tá? Fora de regiões de camada limite, você trabalha como um escoamento potencial, obtém a distribuição de pressão. Dentro da região de camada limite, você considera os efeitos da viscosidade. Então, essa é a ideia por trás do escoamento potencial. Agora, o que a gente vai fazer é um exemplo para calcular a função escoamento potencial. Acho que dá tempo nesse vídeo, não vai ficar muito grande. E para isso vamos trabalhar lá com o nosso exemplo 1. Tá, pegando a folhinha aqui para lembrar onde estava o exemplo 1. Então esse daqui foi o exemplo 1, onde ele nos deu esse campo de velocidade. Então o que nós vamos fazer agora é calcular a função potencial de velocidade para esse nosso vetor velocidade. Então, dado que o vetor velocidade de xy é igual a um AX na direção Y menos um AY na direção J, encontre φ de xy. Bom, acabamos de escrever. U é dφ dx, V é dφ dy. Então, por definição, nós podemos escrever simplesmente ΔΦ dx é igual a vezes x e ΔΦ dy é igual a vezes y. Desculpa, menos a vezes y. Integrando isso, nós temos que a φ vai ser igual a integral de ΔΦ dx dx. Isso daqui nada mais é do que a integral de a vezes x dx mais uma f de y, faltou escrever aqui, mais uma f de y, já que a gente está integrando somente em x. Ou seja, a φ não vai ser nada mais nada menos do que a sobre 2 que multiplica x ao quadrado mais uma f de y. De forma análoga, nós podemos integrar ΔΦ dy, chegando à conclusão de que a integral de ΔΦ dy vai nos dar menos a sobre 2 y ao quadrado mais uma f de x. Consequentemente, subir um pouquinho a folha, a nossa φ de xy nada mais vai ser do que a sobre 2 vezes x ao quadrado menos a sobre 2 vezes y ao quadrado mais uma constante qualquer. Bom, então essa é a função potencial de velocidade para aquele mesmo campo que nós tínhamos calculado a função corrente. Agora vamos só explorar um pouquinho mais esse raciocínio. E da mesma forma como a gente tinha calculado antes o diferencial exato da função corrente, lembrando lá dψ, e daí nós falamos que dψ nada mais é do que δψ dx vezes dx mais δψ dy vezes dy. Nós também podemos fazer o mesmo raciocínio para dφ, onde dφ, da mesma forma, vai ser ΔΦ dx dx mais ΔΦ dy
dy. Agora, se nós assumirmos que estamos trabalhando com valor de psi constante e com φ constante, nós sabemos que isso daqui vai ser igualado a zero. Então, del psi é igual a zero, o diferencial exato vai ser nulo, e dφ é igual a zero, o diferencial exato é nulo, o diferencial de uma constante é igual a zero. Mas isso daqui pode ser reescrito como dψ. Dψ é del psi del x. Del psi del x nada mais é do que menos b vezes dx. Del psi del y nada mais é do que u. Então, mais u vezes dy. Assumindo constante, igual a zero. De forma análoga, dφ dx nada mais é do que u. Dφ dy nada mais é do que v. De novo, assumindo constante, igual a zero. Bom, na onde nós estamos tentando chegar com isso daqui, tá? Vou pegar só, esquecer a dψ e dφ, trabalhar só com esses termos. Eu posso reescrever isso daqui como sendo u vezes dy vai ser igual a v vezes dx. Só passei o v para o outro lado, ficou positivo. E do lado de cá eu posso falar que v vezes dy vai ser igual a menos u vezes dx. Tá? Então aqui, para psi constante, para φ constante. Se eu for trabalhar com a variação da inclinação da curva, pensando em plotar essas funções, eu posso escrever que para φ constante, dy dividido pelo dx para φ constante vai ser igual a menos u dividido sobre v. Menos u sobre v. E se eu levar isso daqui para psi constante, menos u sobre v vai nos dar o quê? Aqui eu tenho u, passar o v dividindo, vai me dar dx sobre dy. Se eu inverter essa função, eu vou ficar com 1 sobre dy sobre dx. Então, e está faltando um sinal negativo aqui. Para ficar como menos, eu vou ter que colocar um menos aqui e fazer menos 1 sobre dy sobre dx para psi constante. O que isso daqui implica? Qual é a função de escrever essa equação? Isso daqui implica que psi e φ são ortogonais em qualquer posição que nós analisarmos. Tá? Então, se a gente tentar plotar como seriam as linhas de potencial, de velocidade, tá? Linhas de φ constante, pegando como exemplo esse vetor velocidade, igual a ax e menos 1 j, tá? No caso que nós falamos lá, o a era 0,3 segundo a menos 1, nós vamos ficar com algo bem interessante, voltando
Aqui são as linhas de psi constante. Então, só reproduzindo essas linhas aqui. É óbvio que o desenho não vai ficar simétrico e muito menos com linhas ortogonais, mas a ideia dá para ser entendida. Então essas são as linhas de psi constante. Tá? E aí nós temos as linhas de φ igual constante. E a nossa função φ, só recapitulando aqui onde que está a função φ, que eu perdi a folha, aqui. A sobre 2x ao quadrado menos a sobre 2y ao quadrado. Lembrando que o que a gente está desenhando aqui é uma projeção disso no plano. Essas linhas serão ortogonais em todas as posições. Então, se nós continuássemos traçando aqui n valores de função φ constante, desculpa, psi constante, nós chegaremos em alguma coisa próximo disso, tá? É óbvio que o desenho não está muito legal, mas a questão é que sempre que elas se cruzem aqui, ou toda vez que elas se cruzem, formam um ângulo de 90 graus entre elas, tá? Que é dado por isso daqui. Isso vai acontecer sempre que existirem a função potencial de velocidade e a função corrente para um dado campo de velocidade. Bom, isso é bem simples, tá? Vocês acabam vendo isso em mecânica dos fluidos 1 e depois vão ver lá em escoamento potencial e vão ver como fazer a superposição dos escoamentos, fonte, sumidouro, vórtice e assim por diante. Então, só para relembrar isso, na sequência o que nós vamos fazer é começar a trabalhar com exemplos para a parte diferencial, que é o principal agora nessa primeira parte do curso. É isso, pessoal. Muito obrigado.